Graça e paz, líder de célula. Estamos aqui em mais um estudo onde com certeza seremos ministrados pela palavra de Deus. Como sempre, nós vamos começar com uma pergunta. E hoje, de forma curiosa, o título da mensagem pregada pelo pastor Léo já é uma pergunta, então já vai te ajudar a começar a sua célula. O texto é de Êxodo 20, do verso 1 ao 18. Você vai começar perguntando: o que você diria que realmente importa para você hoje? E deixa a célula responder. É bem possível que o pessoal da célula responda a minha família, o meu trabalho, coisas do tipo. Mas esse texto ele vai subverter um pouquinho tudo isso. Ele vai trazer o que realmente importa para a caminhada de um filho de Deus. Aqui no texto nós vemos que o povo ele estava no pé do Monte Sinai, estavam caminhando rumo a Canaã, porém o povo estava com a mente dividida. Eles olhavam para trás, para o Egito. Eles olhavam para aquilo que eles viveram antes, como se quisessem retornar àquela situação a qual Deus já os havia libertado. Então, dentro desse contexto, Deus fala com o seu povo através da vida de Moisés e entrega também ali os 10 mandamentos, o decálogo tão conhecido. Então, a primeira verdade que você vai trabalhar com a sua célula, do que realmente importa é: lembra-te de quem é Deus e do que Ele fez, os versos 1 e versos 2. Aqui o texto usa o termo Elohim, Criador. A ideia desse tópico, líder de célula, é que você trabalhe com o pessoal a importância de conhecer a Deus, conhecê-lo por quem Ele é. Falamos disso na Semana de Clamor, os nomes de Deus, e agora novamente estamos sendo ministrados sobre essa temática. Nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos conhecer quem Deus é e aquilo que Deus fez em nós. Aqui tem até uma pergunta interessante: quem nós éramos antes da conversão? É algo legal para você compartilhar com a célula. Quem você era antes de conhecer a Deus? Da onde Deus te tirou? O que Deus fez na sua vida? Então, conhecer a Deus é algo de extrema importância para a caminhada do cristão. Isso gera, sim, uma caminhada cristã saudável. Quem não conhece a Deus de verdade vai adorar ou seguir o Deus que criou na sua própria mente. Então, esse primeiro tópico, a ideia é que você lembre da importância de conhecer a Deus, de conhecê-lo e reconhecê-lo, né? E a pergunta para esse tópico é: quem é Deus para você e como isso mudou a sua vida? Então você vai poder deixar o pessoal compartilhar um pouco. Qual é a visão deles do Senhor e como Deus mudou a vida? E é possível que ali no meio você perceba pessoas que talvez ainda estão conhecendo o Senhor. E aqui é um momento não de julgar, não de pressionar, mas de orientar, de apresentar o Deus das Escrituras como Ele mesmo também se apresenta. Segundo tópico: cumpre as tuas obrigações com o Senhor, que é dos versos 3 ao 11. Aqui a ideia é trabalharmos a questão do povo que se relaciona com Deus. Ou seja, os primeiros mandamentos que nós temos no decálogo, eles apontam para esse relacionamento com Deus. E nós temos ali obrigações, vamos colocar assim, que precisamos seguir nesse relacionamento. A primeira delas aqui, adoração exclusiva. Deus é nossa prioridade absoluta. Você vai poder trabalhar um pouco sobre isso, sobre essa questão de que Deus é aquele que precisa ser o centro de toda a nossa existência e que a nossa existência precisa acontecer para a honra e glória do Senhor. Segundo, temor e reverência. A ideia aqui é compreender a grandiosidade e santidade de Deus e tratá-lo com temor e reverência, que não é medo de Deus, mas é um temor, uma reverência com amor. É conhecê-lo e reconhecê-lo como quem Ele é, o Deus todo-soberano, né? E aí, por fim, desfrutar da presença. Aqui o pastor Léo, na ministração do domingo, ele falou sobre o sábado, o Shabá. O descanso que Deus ordenou que o povo tivesse, esse dia consagrado ao Senhor, ele aponta para o descanso eterno que encontramos em Jesus Cristo, né? Então, a ideia desse descanso, desfrutar de Deus, da família, do que Ele nos dá, também aponta para aquilo que Ele já conquistou por nós na cruz do Calvário. Pergunta para esse tópico: quais atitudes você tem tomado para crescer em intimidade e amor com Deus? Aqui você precisa provocar o pessoal da sua célula. O que tem acontecido na prática mesmo? Qual atitude você tem tomado? Por exemplo, eu tenho colocado a minha Bíblia do lado da minha cama para que antes de eu dormir eu possa ler. Eu tenho feito um propósito com a minha família de fazer um culto doméstico. Eu tenho orado sempre ao Senhor, separado um tempo de oração todos os dias.
essa é a ideia esse é o momento de você provocar um pouco o pessoal da sua célula e também poder dar ideias como essa que eu acabei de dar aqui, para que eles possam também exercitar esse relacionamento com o Senhor. Terceiro tópico, desenvolva habilidades relacionais. Os versos aqui 13 a 17 vão falar sobre os outros mandamentos do decálogo. E a ideia desses mandamentos é esse relacionamento interpessoal. Se os primeiros falam sobre o relacionamento vertical, o homem e Deus, agora nós temos o relacionamento interpessoal, horizontal, social. E aqui, de forma muito breve, nós temos dois grandes princípios. O princípio da honra, né? Os pais, os familiares, os líderes e todos que cruzarem o seu caminho. Outro princípio, a importância dos nãos. É aquilo que nos limita, aquilo que fala, olha, daqui você não pode passar, isso não é bom para você. Então, você precisa trabalhar com a sua célula esses dois princípios fundamentais. E aqui a ideia não é perguntar nada, é meditar nos versos, você meditar em cada um dos mandamentos horizontais, de forma breve, com a sua célula. Faça isso, passe por cada um deles. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Passe por cada um deles. Fale um pouquinho sobre cada um desses mandamentos e como isso é importante na nossa caminhada. Por que Deus colocou isso para o seu povo? Por que isso é importante no relacionamento interpessoal? E concluindo o estudo, os 10 mandamentos, eles não foram cumpridos nem respeitados pelo povo de Deus. Mas aqui nós temos uma ligação com Jesus. Jesus, ele é o varão perfeito, ele cumpriu todos esses. E Jesus, em uma de suas falas, em Mateus 22, 35 a 40, ele resume, vamos dizer assim, todos esses mandamentos em 2 grandes mandamentos. Então, a ideia da conclusão é você encerrar meditando com a sua célula sobre esse texto de Mateus que está aqui colocado na conclusão e como nós podemos aplicar cada um deles na nossa vida de forma prática. Com isso, você vai poder realmente passar para a sua célula o que realmente importa para um cristão, o que realmente importa para um filho de Deus, o que realmente importa para a nossa caminhada. Que Deus te inspire, que Deus te abençoe e que a sua célula possa ser cheia do mover, do sobrenatural do Senhor. Eu creio nisso. Até a próxima. Valeu!